Se você já se sentiu sobrecarregado, você no seu escritório acha que dá o seu sangue, corre, faz de tudo, mas não sai do lugar, eu te convido a acompanhar esse podcast, porque aqui a gente vai te ajudar a clarear como parar de ter essa sensação da estagnação. A gente olha para o advogado e pergunta para ele onde você está, né? Qual é o regime hoje que você está sujeito de tributação? E para onde você quer estar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Percebe-se que é um vício cultural, empresarial mesmo, né? Porque o advogado sai da faculdade técnico e essas habilidades, em um momento elas foram compartilhadas e o advogado acaba tendo muita dificuldade, não é nem porque não tem capacidade técnica do direito, é porque ele é somente técnico no direito, né? Para ter um negócio sadio, conseguir entender que ele não precisa se sentir sobrecarregado, que ele não precisa se sentir sozinho na gestão, a gente não sai preparado para isso. Então, com a minha mentoria, te mostrar que você não está sozinho para isso. Eu acho que o advogado vai ter que aprender a reprecificar, porque ele vai ter um impacto na carga tributária. Sim. E aí, quem vai assumir esse imposto? Que a gente não pode ter uma equipe que ela esteja rodando no 100%. Porque se eu tenho uma equipe que roda no 100% da capacidade produtiva dela, eu tô sem margem de crescimento. A partir daí que você sabe qual é a tua linha de chegada, você vai traçar o teu caminho, a tua rota. Começando agora mais um Pod 10X, o podcast do Advogado 10X. Hoje nós iremos falar de um tema extremamente importante, então papel e caneta na mão, porque nós iremos conversar sobre a importância da gestão nos escritórios de advocacia. E hoje nós estamos recebendo aqui 2 grandes mestres na área, o Dr. Marcelo Gomide e o Dr. Caius. Para quem não te conhece, Caius, quem é o Dr. Caius? Bom, é um prazer estar aqui falando de um tema tão importante. Bom, Caius é um advogado tributarista com quase 20 anos de estrada, que além da advocacia tributária, também investe bastante em distribuir e compartilhar conhecimento na gestão financeira e de equipes para os escritórios. Então, eu atuo também como mentor, juntamente aí com o trabalho de advogado tributarista. E nos mais diversos segmentos de atuação que o direito tributário pode estar inserido. E o Caius não falou o mais importante, né? Ele é atleta. 5 horas da manhã, todo dia, lá na praia no Rio de Janeiro, praticando teu esporte, né? Aí eu falei pro Caio, quer trocar a praia do Rio pelo trânsito de São Paulo, né? Não, aí fica difícil. A competição é desleal, mas eu venho bastante a São Paulo, sempre eu tô por aqui, mas realmente a competição é desleal, né? Praia, o trânsito. Mas eu também pego o trânsito no Rio, achar que não, mas para também conseguir ir para a praia com uma certa frequência, né? Treinar na praia, que para quem mora em cidade de praia sabe que ir à praia é diferente de treinar na praia, tem que acordar muito cedo. Então, 5h20 da manhã todo dia, eu tô de pé para poder fazer meu treino. Disciplinado, né? Vida triste, né? Para quem não conhece o Dr. Marcelo Gomide, quem é o Marcelo Gomide? Primeiro, é um prazer também estar com vocês. Marcelo Gomide é um profissional de contabilidade, advogado, tributarista. Hoje eu atuo com contabilidade especializada para advogados, onde eu tenho um ecossistema que ajuda advogados a pagarem menos impostos, aumentando a lucratividade e trabalhando com segurança e com previsibilidade. Vamos lá, vamos ter uma listinha de perguntas aqui. Caius, quais são os principais erros, na tua visão, sobre a gestão financeira dos escritórios? A gestão geral, gestão financeira dos escritórios. Antes de entrar na resposta especificamente, vamos lá. Se você já se sentiu sobrecarregado, você no seu escritório acha que dá o seu sangue, corre, faz de tudo, mas não sai do lugar, eu te convido a acompanhar esse podcast, porque aqui a gente vai te ajudar a clarear como parar de ter essa sensação da estagnação. Bom, os principais erros... aliás, esse podcast, vai ser um podcast técnico, né? Um podcast aula, né? Um pod-aula. Vou dizer assim, legal. Será um pod-aula. Um podcast bem técnico. A gente vai falar de alguns temas aí bem delicados no dia a dia de um escritório de advocacia. Caio, vamos lá. Quais são os erros na gestão financeira do escritório? Primeiro erro, não conhecer seu negócio. Porque uma coisa é o advogado achar que ele conhece a técnica, que é a obrigação. Todo advogado tem que conhecer o direito, né? O direito material, o direito processual. Isso é obrigação do advogado, do operador do direito. Mas se não conhecer o seu negócio, não conhecer qual é a sua margem de lucro, não saber diferenciar a pessoa física da pessoa jurídica, não ter a formalização da pessoa jurídica do escritório, não saber precificar, não saber gerir
as finanças, não saber suas despesas efetivamente, não entender que faturamento e lucro são coisas distintas. São vários erros que o advogado acaba cometendo por ficar muito focado na questão técnica, na entrega técnica. Mas o seu escritório é uma empresa. Você não pode tratar seu escritório só como uma extensão da sua vida pessoal, só como uma extensão aí do eu escritório, como eu costumo dizer. Trate como um negócio, como uma empresa. E para isso vai ter que saber separar, segregar, separar receitas de despesas, separar a sua vida, o seu dia a dia, enquanto técnico da empresa em si. Você vai ter que ter atuação técnica, que é a sua obrigação, porque você é advogado, você escolheu isso para sua vida, mas você vai ter que trabalhar e atuar como um empresário do direito. Só para deixar bem claro, existe uma diferença muito grande entre o mero advogado e o empresário. Todos nós temos uma formação técnica do direito, mas apenas essa formação técnica do direito ela não é mais o suficiente para que um advogado hoje prospere nessa nova advocacia. Ele precisa de novas habilidades. Precisa entender de marketing, gestão, vendas, inteligência artificial, tecnologia, né? Ter um mindset de empresário. Tudo que nós falamos aqui já presume-se que o conhecimento técnico do direito o cidadão domina. Né? Isso é da capacidade diária de estudo dele. Isso é o básico. Não é apenas... Só que não é isso mais suficiente para que ele prospere nessa atual advocacia, né? Marcelo, diz aí, na sua visão, quais são os principais erros aí, principalmente daquele advogado, do jovem advogado que está começando, quais são os principais erros dele aí na parte de gestão? Eu penso que é consciência, né? Consciência. A gente olha para o advogado e pergunta para ele, onde você está, né? Qual é o regime hoje que você está sujeito de tributação? E para onde você quer estar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Então, quando a gente trabalha a consciência do advogado, que a gente mostra para ele, olha, você tem caminhos aqui a seguir. Este caminho vai te levar para um resultado A, este outro caminho para um B, e um outro para um C. Aliás, tem um livro que a gente, aqui dentro do nosso grupo, a gente costuma ler muito, e esse livro me chamou bastante atenção, que é Se Apaixone pelo Problema, e não pela solução. É do fundador do Waze, né? Isso, Uri Levine. É um livro de capa amarela, e ele fala muito sobre o para onde, né? Então, se eu tenho que deixar algo para o advogado, é dizer para ele, você precisa ter consciência para onde vai o teu escritório. A partir daí que você sabe qual é a tua linha de chegada, você vai traçar o teu caminho, a tua rota. Porque se ele tem um projeto, a gente costuma sempre falar, né? Qual é o momento atual dele e sempre ter essa visão do futuro da advocacia, né? Porque muda demais. Marcelo, como é que a contabilidade pode ser uma aliada estratégica para esse colega advogado, né, que busca o crescimento da sua empresa? Como é que ele pode entrar? Porque muitos desprezam a importância de ter uma boa contabilidade. Sim. Só lembram disso quando tem um problema lá na frente. Então, como é que a contabilidade pode ser uma aliança estratégica para o crescimento sustentável do escritório? Muito boa a pergunta. O advogado, ele não quer aprender a fazer contabilidade, né? E tem raiva de quem sabe, né? Mais ou menos assim. Mas ele quer ter proteção e ele quer ter previsibilidade. E o papel do profissional de contabilidade não é levar a ele relatórios gerenciais, e sim traçar para ele o melhor caminho. Então, qual que é o melhor caminho para se pagar menos impostos, né? Qual é o regime melhor para aquele escritório de advocacia? É o Simples Nacional? É o lucro presumido? É o lucro real? Agora, com a reforma tributária, como nós vamos realmente empacotar isso para que aquele escritório de advocacia tenha mais competitividade? Qual a melhor forma de contratação? Eu contrato advogado associado, sócio-serviço, pessoa jurídica, CLT? Devo fazer parceria? Isso vai me levar ao crescimento? Então, são vários questionamentos que, quando a gente olha para um profissional de contabilidade especializado naquele nicho específico, no caso, advogados, a gente tem melhores soluções. Nós conseguimos colocar, de fato, o caminho ideal para ele traçar. Então, hoje, se perguntar assim, qual a melhor forma de contratação? Eu falo, bom, só serviço. Por quê? Quais são as formas de contratação? Estagiário, CLT, advogado associado, sócio serviço, estagiário, CLT, advogado associado, que é o autônomo, sócio de serviço, então ganha pelo serviço, e a própria pessoa jurídica, que é a sociedade a qual a gente constitui. Tudo isso pode trazer um bom retorno, né, Caio?
E falando do estagiário especificamente, ter em mente, se você vai contratar um estagiário, da importância do contrato de estágio para gerar segurança. É muito comum escritórios de advocacia que contratam estagiários sem ter um contrato de estágio, sem ter um convênio com a faculdade, né, com a universidade ou com a faculdade. Então, é muito importante se formalizar por todas as etapas. Aliás, sim, eu tenho absoluta certeza que a grande maioria não tem contrato algum. Não, e outro, que não tem é sobre uns que estagiário. tem 10 estagiários dentro do escritório. E existe uma vedação, né? Existe um limite, né? Então, para cada advogado, você tem lá uma quantidade, via de regra, 2, né? Por advogado. E aí o escritório tem 50 advogados e tem... Ou 50 estagiários e tem 10 advogados. É maluco isso. E pegando até um gancho também na pergunta que foi feita para o Gomide, o papel do contador. Eu sou formado também em ciências contábeis, não tenho CRC, mas rapaz, eu sou formado em ciências contábeis. Você imagina, mas esse, maluco esse cara vai pro céu, ó. É tributarista, contador, atleta. Eu vou lá assim, cara, olha, vou te falar, viu, que... Não, e sem dizer que ele faz ponte aérea, né? Você sabe disso? Sei. Ele faz ponte aérea. Com todo respeito aos contadores, aos advogados tributaristas, rapaz, eu gosto mesmo do direito de família, as brigas de pressão de panela, briga por causa da panela de pressão. E como é que vai fazer com o pet? Não tem como dividir. 10 dias na casa de um cachorro, casa de outro. Essas brigas, esses vucu-vucu de família faz mais. Agora, olha... Eu não... Advogar no tributário, qual é a emoção do tributário? Dinheiro no bolso. Então. Poxa, é o que nós fazemos melhor, desde a né? Constituição de 88, tem média aí um estudo que foi feito de 31 normas tributárias por dia. Então, de monotonia fácil. A gente não morre. Então, tá fácil. 31 novas legislações tributárias por dia. Caio, diz aí uma coisa pra mim. Nesse cenário, né, que o Marcelo falou, de sócio-serviço e tal... Qual é a importância da criação de uma política de remuneração para os donos dos escritórios, para os CEOs ali, para os sócios? Aí até pegando também na resposta do Gomide, previsibilidade. Previsibilidade para os sócios, previsibilidade para o escritório. Por quê? É muito importante, como eu falei lá no início, o advogado tem que entender o seu escritório como uma empresa. A empresa precisa de previsibilidade. Então, e você, quando sócio, também vai precisar, porque você tem seus gastos diários. Por mais que ali você invista seu tempo, você invista seu dinheiro, você invista seu conhecimento no negócio, você também vai ter seus gastos diários, você vai querer se dar os prazeres, os luxos da vida. Então, você criando uma política de remuneração, você vai conseguir fazer um planejamento financeiro do escritório com não a remuneração. Não vai misturar a conta remuneração. do escritório com a conta pessoal. Vai facilitar esse controle de não misturar, porque essa mistura não pode ocorrer. No cenário ideal aqui, contas da pessoa jurídica sejam contas da pessoa jurídica e contas da pessoa física sejam contas da pessoa física. Então, criar a política de remuneração, você consegue gerar uma previsibilidade para poder trabalhar seu fluxo de caixa, trabalhar sua reserva financeira dentro do escritório, que é outro ponto falho nos escritórios. A grande maioria dos escritórios não trabalham com reserva financeira. Retira tudo. Então, isso é um risco. Assim, eu acho que o principal erro aí não é nem além dessas questões, mas é um erro cultural. A faculdade de Direito não forma o cara com essa visão. Ensina o direito e vai tocar lá. Mas ele não tem noção nenhuma de administração de empresa, não tem noção de nada. Não tem? Nenhuma. Não tem noção nenhuma. E aí, automaticamente, ele acaba cometendo erros, equívocos absurdos, né? Muitas vezes ele nem sabe que ele está cometendo esses erros. Ele faz uma mistura, ele acha que está tudo ok, porque é uma pessoa só, principalmente quando é uma sociedade unipessoal. Sim. Ele acha que ele é ele mesmo. E aí há uma mistura. E isso e aqui o Caio vai falar muito bem sobre isso, ele estuda muito o CARF, e a gente vê que as decisões do CARF que desfavorecem o advogado é justamente por não ter uma política de remuneração bem definida. É muito importante que essa previsibilidade que você vai trazer, você vai gerar para todos, você vai trazer saúde financeira. Quais as consequências de não ter uma política de remuneração dos sócios? As consequências, assim, você pode ter problemas aí de falta de fluxo de caixa. Vamos usar um exemplo que todo mundo ainda está, isso muito recente, que atingiu todo mundo. Pandemia. Quando estourou a pandemia, os escritórios que não tinham reserva quebraram, passaram sufoco, muita gente não conseguiu pagar suas contas, porque não tinha uma reserva. Porque muitas vezes, aquilo que você bem mencionou, Cristiano, que a faculdade não ensina a gente a gerir um negócio em si. Então, a gente sai só como advogado. Sim. Então, a gente sai como eu escritório. Quando você resolve abrir, o advogado resolve abrir seu escritório, ele trata aquilo ali como eu escritório. Então, caiu o dinheiro, ele tira. Ele não sabe se aquele dinheiro já é lucro ou não, se aquele dinheiro está comprometido ou não. Então, com essa política de remuneração, você vai conseguir gerar essa previsibilidade, gerar um fluxo de caixa, gerar um controle e evitar também questionamentos. Porque
você precisa justificar entradas e saídas do seu escritório, você vai precisar declarar as informações, você vai precisar ter também na pessoa física. O que acontece muitas vezes? A pessoa retira tudo do escritório e não declara aquele movimento do dinheiro para a pessoa física. Paga contas pessoais pela conta da empresa, com o cartão da empresa. E tem um ponto importante, que é uma consequência muito relevante, que na forma de contratação, muitos escritórios contratam advogados associados e atribui a eles a responsabilidade de pagar os tributos. Só que ele é o tomador do serviço. Então, ele, como tomador de serviço, o que ele precisa fazer? Ele precisa reter os impostos que recaem sobre esse advogado. E esse advogado, ele tem ISS, Imposto sobre Serviço, ele tem INSS, que é a contribuição previdenciária, e ele tem o imposto de renda. Então, cumpre essa sociedade reter esses impostos e recolher a favor dele. Isso quer dizer, então, se você tem que pagar, por exemplo, R$10.000 para aquele sócio de serviço, você vai pagar R$6.400 para ele, que é a média 34%, e R$3.400 você vai recolher os impostos. Ou seja, só serviço não, advogado associado. Então, isso custa caro para a sociedade, porque aumenta a despesa em 20%. Então, não faz o menor sentido. Caio, como é que você recomenda essa separação de receitas, despesas, por área de serviço, né? Qual o caminho disso? Vamos lá. Para aquele que está nos assistindo agora e está com as contas todas bagunçadas lá. Primeiro ponto, que eu já até mencionei, né, o Marcelo também, separar. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. Dentro da pessoa jurídica, é muito importante para você conhecer seu negócio que você entenda as suas áreas de atuação. Eu nem digo só se você... Caio, mas o meu escritório só trabalha previdenciário. Beleza, mas quais linhas de negócio você tem dentro de previdenciário? Ou mais, se eu só trabalho com um tipo de benefício específico previdenciário, eu tenho campanha de tráfego pago? Essa campanha está se pagando? Então, separar por linhas de negócio, por áreas de atuação. Se você tem mais de uma área no seu escritório, tem lá civil, tributário... Por exemplo, se ele tem a receita dos processos e ele deve contabilizar, na minha opinião, se ele investe o valor de tráfego pago, quanto volta, quando ele investe, quanto volta. Como se fosse uma pequena empresa dentro do escritório dele. E isso eu sugiro que faça, se tem campanhas de tráfego pago em várias áreas, que separe até por áreas. Exatamente, é o que eu recomendo também, porque assim você vai conhecer a saúde financeira do seu negócio. É muito comum num escritório que atenda várias áreas ou tenha várias linhas de negócio aí com campanhas diferentes dentro da mesma área do direito, que a pessoa não saiba qual que está dando lucro, qual que não está. Então, a importância de você separar as receitas de despesas por áreas e por linha de negócio te traz uma visão real do seu negócio, da lucratividade do seu negócio, da saúde do seu negócio. Porque é muito comum, às vezes, escritório que atua em várias áreas ou tem várias linhas de negócio, que uma área ou uma linha que gera o lucro todo do escritório e todas as outras são deficitárias. E o sócio do escritório, ele sequer tem conhecimento disso. Porque ele não separa, ele coloca tudo no mesmo bolo, tudo no mesmo, na mesma conta, e ele não conhece essa realidade. E eu vou estender um ponto aí que é importante, viu, Caio? Os sócios, normalmente, são responsáveis por essas áreas. E, às vezes, um sócio trabalha muito mais, traz muito mais rentabilidade para o escritório, enquanto outros que são dessas áreas mais que causam déficit, você percebe que eles trabalham menos e ganham mais. Ou seja, a distribuição dos lucros acabam sendo proporcionais às cotas. Então, se, por exemplo, você tem 2 sócios lá, 50% para cada um, ou 3 sócios, 33% para cada um. Quer dizer, é um prejuízo para aquele que carrega o escritório. Sim. Né? E aí, tá pegando um gancho nessa sua fala, Marcelo, a importância também, além da política de remuneração de sócios e tudo mais, de um bom acordo de sócios entre os sócios. E não, isso é fundamental. Se você fala que a galera já não faz a parte de gestão financeira, acordo de sócio, então esquece. Porque você consegue endereçar muito bem toda a divisão. O acordo de sócio não precisa ir para o contrato social. Então, a sua equipe, por mais que você contrate como sócio-serviço, que todo mundo vai estar no contrato social, ela não vai ter acesso a esse acordo de sócios. Então, você não precisa se preocupar de levar informações confidenciais do negócio, às vezes, para a sua equipe. Então, mas é fundamental ter esse acordo para trazer segurança. Porque, assim, uma sociedade é um casamento, né? Então, a gente precisa de segurança, precisa ter as regras bem definidas ali para poder ter uma relação sadia. É isso que move o ponteiro, né? Sim. Se você tem ali apalavrado e, né, enfim, documentado... Percebe-se que é um vício cultural, empresarial mesmo, né? Sim. Porque o advogado sai da faculdade técnico e essas habilidades, elas em nenhum momento elas foram compartilhadas.
E o advogado acaba tendo muita dificuldade, não é nem porque não tem capacidade técnica do direito, é porque ele é somente técnico no direito, né? Caio, diz uma coisa para mim. Como é que você vislumbra a gestão financeira, a gestão das equipes interligadas? Como é que você resolveria essa parada? Qual conselho, aliás? Você tem uma mentoria para advogados, ensina o advogado essa parte financeira, essa parte de gestão, né? Antes da tua resposta, qual é o teu foco da tua mentoria, Caio? O foco da minha mentoria é justamente ajudar, auxiliar, né, o advogado a caminhar para ter um negócio sadio. Conseguir entender que ele não precisa se sentir sobrecarregado, que ele não precisa se sentir sozinho na gestão, porque, como o professor Cristiano bem mencionou, a gente não sai preparado para isso. Então, com a minha mentoria, te mostrar que você não está sozinho para isso. Então, que você vai poder ter um braço, um apoio para te guiar na criação de uma política de gestão financeira e de equipes do seu escritório. Porque gerir não é fácil, gerir dá trabalho, ser líder dá trabalho. E é importante, nesse momento, você buscar apoio de quem já trilhou um caminho. Esse é o papel do mentor, né? Justamente. Uma boa mentoria como a do Caio vai economizar alguns anos. Sim, com certeza. Não só economizar. Vamos lá. Muito provavelmente, sem um bom conselheiro, sem um bom mentor, você não alcança o resultado, porque você não tem a capacidade de visão. O papel do mentor é trazer para ti essa capacidade de visão de quem já passou por lá, né, Caio? E mais ainda, né, que com a minha mentoria, eu entro no negócio da pessoa, entendo o negócio da pessoa como uma pessoa imparcial. Porque você, querendo ou não, você está ali na linha de frente do seu negócio, você tem uma relação emocional também. Ali, enquanto mentor... Um apego, né? Enquanto mentor, eu consigo ter uma visão mais fria da situação, vamos dizer assim. Né? Então, eu consigo identificar os gargalos, identificar os problemas e te orientar qual o melhor caminho a seguir. Seja na gestão financeira em si, seja na gestão de equipes. Porque é um gargalo muito grande também dos advogados, que advogados não aprendem a gerir pessoas. A gestão financeira e a gestão das equipes são interligadas? Como é que funciona isso na tua visão? Com certeza. Primeiro, você gerir bem uma equipe, você vai ter que trabalhar política de salários, por exemplo, de remuneração. Se você não tiver um controle financeiro do seu escritório, como você poder estruturar uma política de remuneração? E mais uma coisa que eu sempre recomendo, as pessoas muitas vezes não têm essa visão, os advogados não têm essa visão, que a gente não pode ter uma equipe que ela esteja rodando no 100%. Porque se eu tenho uma equipe que roda no 100% da capacidade produtiva dela, eu estou sem margem de crescimento. Porque para eu ter margem de crescimento, minimamente eu preciso que a minha equipe tenha 20% de capacidade ociosa ali, de trabalho. Explica melhor isso, vamos lá. Se você tem uma equipe e você está vendo que todos os seus advogados estão se matando de trabalhar para produzir, entregar tudo no laço dos prazos, e você vê isso como está tudo bem, aí a gente já tem um erro. Porque se você ganhar uma demanda nova, um cliente grande novo, você não vai conseguir atender. Então, para você pensar em crescimento, você precisa ter margem de crescimento. Você precisa ter margem para que a sua equipe te auxilie. É mais ou menos aquilo que a gente fala que você contrata para crescer. No caso, a visão geral da empresa. Exatamente. Nesse caso, o colaborador tem que ter uma margem de 20% de capacidade ociosa. A equipe precisa. Não precisa ser obrigatoriamente todo colaborador, mas você precisa que a sua equipe tenha uma margem aí de 20%. Então, muitas vezes, se você está com 100% de toda a equipe, você vai precisar contratar alguém para poder ter essa margem. Porque, se uma pessoa sai também, ela te deixa completamente desfalcada. Então, você precisa ter sempre uma margem aí de atuação. Uma margem para atender demanda nova e uma margem se tiver algum problema na empresa para suportar aquela demanda. Né? Saída de alguém. Gerir estratégica também. Exatamente. No escritório, a gente trabalha com capacidade intelectual, né? Produção intelectual. Então, é muito importante que a equipe também consiga ter tempo para desenvolver produtos novos, teses melhores. Novas teses melhores. Exatamente. Estudar, produzir artigos, porque isso engrandece o nome do seu escritório, engrandece a sua marca. Então, é muito importante que você tenha essa margem para que a sua equipe também possa se dedicar para uma linha um pouquinho mais acadêmica de produção, de melhorar as teses, enfim. E, para isso, você precisa interligar a gestão financeira com a gestão de equipe. Porque com isso você vai criar uma política de remuneração, uma política de bonificação, porque a política de bonificação, por exemplo, ela é um mecanismo, uma ferramenta que pode ser utilizada para você incentivar a sua equipe, para você trazer a sua equipe para o jogo. Né? Tem muita gente que não gosta desse termo, para fazer que a sua equipe vista a camisa do seu escritório. Tem gente que não gosta dessa expressão, mas eu já tenho aí... Mas de fato é o que é, né? Vestir a camisa, o DNA, dessa época que era comum. Com você, né? Era comum dizer vestir a camisa, né? Marcelo, fala uma coisa para mim. Existem várias formas de contratação, né? O sócio de serviço, advogado a PJ, associado, a PJ. Então, é advogado associado, vamos lá, advogado associado, PJ e sócio de serviço. Sim. Né?
Primeiro vamos explicar como é cada forma dessa e, na sua visão, qual é a melhor forma de se contratar. Agora uma pausa de 1 minuto para te fazer um convite. Se você está assistindo esse vídeo, eu sei que você é advogado, sei que você pensa como empresário e sei que você quer ter um crescimento exponencial aí na sua advocacia. E o melhor ambiente para que isso aconteça se chama G10. G10 é o nosso grupo de negócios. O grupo de negócios do Advogado DX, onde você terá muito conhecimento de marketing, gestão, vendas, inteligência artificial, uma mentalidade de empresário e, acima de tudo, terá um network de valor que irá potencializar o seu crescimento exponencial, a prosperidade na sua advocacia. Aqui abaixo tem um formulário. É só você preencher esse formulário, alguém da minha equipe fará contato com você para que você venha se somar ao G10, para que você venha se somar a esse grupo que pensa como empresário e tem crescimento exponencial. Então é só você preencher esse formulário, venha para o G10 e iremos caminhar juntos nos próximos anos. Bom, Cris, o que eu posso dizer em relação a formas de contratação? Não é só o impacto que isso pode causar dentro do teu escritório. Eu tenho que olhar a necessidade. Então, hoje, muitos escritórios estão prontos para contratar um estagiário. Então, você que abre um escritório hoje, você não vai contratar um CLT. Por quê? Porque ele vai trazer consigo uma carga tributária muito alta, uma responsabilidade, uma obrigação que você não tem como custear. Então, você vai utilizar ferramentas de um estagiário. Mas lembrando que o estagiário ele tem função de estagiário. Então, você tem que entender esse momento dele. Ele não vai produzir para você o papel como se fosse advogado. Em um outro momento, você pode, talvez, contratar um advogado CLT. Lembrando que ele vai ser a espinha dorsal do teu escritório. Então, imagine, por exemplo, uma alusão, uma metáfora com um time de futebol. Quem que é o advogado CLT? É aquele que está lá no meio de campo, está na defesa, está na lateral, é aquele que tem um vigor físico e que não vai te deixar na mão a qualquer momento. Por quê? Porque as próprias regras da CLT, ela impõe que você acabe fazendo o quê? Tendo um aviso prévio para cumprir. Você tem ali, num caso de uma dispensa, uma alta carga para pagar em termos de fins rescisórios. Então, você começa a medir, né? Ou seja, quanto você vai gastar com aquilo. Já o advogado associado, eu costumo dizer que o advogado associado é aquela pessoa que vai atuar numa demanda específica por um prazo específico. Por exemplo, ano que vem, nós estamos aí no advento da reforma tributária. Muito se fala em diversas ações que a gente vai ter que adotar e eu não vou ter tempo de treinar. Então, não dá para treinar um CLT, não dá para treinar um estagiário, não dá para treinar um sócio-serviço. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou contratar um advogado já especializado, um advogado associado, ainda que ele me traga uma alta carga tributária. E ainda que ele me traga uma responsabilidade, mas é um preço que eu vou ter que me dispor a pagar. Por quê? Porque eu quero ele pronto para ele atender bem o meu cliente. Agora, as duas figuras finais, que é o sócio de serviço e a sociedade, são as minhas paixões. Eu utilizo o sócio de serviço em dois momentos. Primeiro, que eu aplico a mesma relação para o sócio patrimonial, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos para o sócio patrimonial, eu faço para o sócio de serviço. Por exemplo, imagine que o advogado sócio patrimonial precise de 30 mil reais para que ele possa passar o mês. Para que ele custeie as despesas como pessoa física. Então, como eu vou pagar ele? Então, a sociedade vai pagar em dois momentos. Vai estabelecer o prolabore. E o que é o prolabore? É a renda tributável. Então, o que a gente estabelece? Eu defendo um salário mínimo nacional. Mas, Marcelo, por que um salário mínimo nacional? Porque esse valor não incide em imposto de renda. Então, ele não vai trazer impacto na hora do advogado fazer a declaração do imposto de renda à pessoa física. Ou seja, ele não corre o risco de pagar duas vezes, ou seja, o imposto de renda sobre o mesmo dinheiro. Só que a diferença disso, então, se eu pegasse aí 28.482, porque o salário mínimo está 1.518, eu tenho isso como lucros. Mas para que eu tenha essa lucratividade,
para que eu goze disso, para não pagar impostos, eu preciso ter o quê? Uma boa escrituração contábil. E esse é o papel do contador, não é o papel do advogado. O advogado nem precisa saber como fazer, mas ele precisa saber que deve ser feito. Então, quando a gente pega o sócio patrimonial e a gente distribui lucros, significa dizer que lá na declaração do imposto de renda dele, ele vai receber um montante e ele não vai pagar R$1 de imposto. E o sócio de serviço, como que eu atraio ele nessa política remuneratória? Eu atraio ele justamente com a mesma política que eu atraio para mim. Se é bom para mim, poxa, o sócio fala, pô, se ele aplica para ele, por que não aplicaria para mim? Ok? E aí, só que, obviamente, que o sócio de serviço, ele ganha pela produtividade daquilo que ele perfaz dentro do escritório. Então, ele ganha por uma área, né, por um segmento, por aquilo que ele produziu. Pela política que foi estruturada ali de remuneração para esse sócio de serviço. Só pegando um gancho aqui da importância de ter o contador como um aliado também do seu negócio, é um ponto aqui que o Marcelo bem pontuou. O que você recebe hoje de lucros ou dividendos, né, distribuição de lucros ou dividendos, hoje você não vai ter aí, não tem um recolhimento de imposto de renda na pessoa física, por enquanto. Tá? Porque a gente tem aí o PL 1087, que já foi aprovado no Congresso, vai ser sancionado qualquer dia. Talvez quando o podcast for ao ar já tenha virado lei. Perfeito. Que prevê aí a incidência de um imposto de renda mínimo da pessoa física de até 10% para quem ganha acima de R$50 mil por mês. Então, a depender aí da estrutura, do tamanho do seu escritório e da sua retirada, pode ser que aí tenha assim, um imposto de renda mínimo sobre esse lucro ou dividendo que pode vir a incidir. Qual é a importância de um plano de carreira e dessa remuneração para a formação das equipes? Bom, o que eu sempre falo, é muito ruim você ficar sem norte, né? Quando você vai para algum lugar, hoje todo mundo usa aí aplicativo de trânsito, né? Para pegar o melhor caminho e tudo mais. Você sempre quer saber por onde ir e onde chegar. Quando você não tem uma política de carreira, uma política de remuneração de equipes, de bonificação, a sua equipe ela não vai saber para onde ela vai. Ela não sabe qual o norte que ela tem ali. É muito ruim enquanto você está numa posição, enquanto liderado, né, enquanto é parte de uma equipe, você não saber qual o seu próximo passo dentro do escritório. Então, eu sempre recomendo, ainda que você não tenha um plano efetivamente de política de cargos e salários, mas pelo menos aí uma política de cargos é muito importante ter. A política também de salários vai depender da estrutura do seu negócio, da realidade do seu negócio. Em determinadas situações, só a política de cargos faz sentido. Mas é importante que tenha. É importante que o seu liderado, que o membro da sua equipe, saiba o que ele precisa fazer para atingir o próximo nível. Não, e ele precisa entender que essa gestão da equipe, de remuneração, de salário, é uma parte importante no crescimento da empresa, né? No crescimento do escritório. Primeiro, olhar o escritório como uma empresa, né? Segundo, é muito comum nós observarmos donos do escritório com uma boa condição financeira e a equipe literalmente sofrendo, catando lata. Não tem como crescer, né? Não. Então, assim, você precisa ter isso. E além dessa política, o que eu sempre prezo tenha transparência com a sua equipe. Isso é muito importante. Você traz sua equipe para o jogo. Isso. Mostra os números. Obviamente, tem informações, como todo negócio, que você não tem como abrir, mas mostre a realidade, mostre o que está acontecendo, mostre o crescimento ou não do escritório, para que a equipe entenda o cenário. Porque muitas das vezes a equipe ela não tem dimensão que, se faturou 100 vai para o bolso do sócio. Não, 100 vai ter que pagar inúmeras despesas. Além das próprias remunerações da equipe, você tem diversas despesas. Você tem que criar um fluxo de caixa, você tem que criar uma reserva. Então, apresente isso para a sua equipe para trazer transparência na relação, para trazer confiança, porque toda relação é baseada na confiança. Traga seu time para perto e para fazer parte efetivamente do negócio. Porque isso, da mesma forma como nós hoje, que estamos em posição aí como sócios de escritórios, a gente já tem essa visão de empresário do direito, a gente não saiu assim da faculdade. E muitas vezes nossa equipe não tem dessa visão de que aquilo ali é um negócio, é uma empresa. Então, traga essa mentalidade para a sua equipe. Porque uma das funções de você, enquanto líder, né, enquanto gestor de pessoas, é desenvolver essas pessoas. Mostrar o caminho, né? Mostrar o caminho. Mostrar o que você trilhou. E até aí que entrou a minha mentoria, né? Que eu trilhei esse caminho e eu consigo orientar também muita gente hoje já para como fazer isso.
É importante, Caio, eu já tive várias conversas contigo em relação a isso, de ter um bom alinhamento com a equipe. Agora, por Certamente. exemplo, 2026 se aproxima, né? Então, início do ano... Não se forma, não Isso. se cresce uma empresa, não se cresce um negócio sem ter uma equipe alinhada. Essa história de escritório de advocacia, você emite boleto, você faz a petição, você acompanha o prazo, isso não tem como. Não tem como você escalar um escritório se não tiver uma equipe. Certamente. E mostrar para essa equipe aonde você quer estar lá em dezembro de 2026. E mais ainda, Então- onde você quer que a sua equipe esteja. Isso. Crie também planos de desenvolvimento, principalmente para os seus cargos de liderança dentro do escritório. Isso é muito importante. Ele precisa saber, poxa, então se eu fizer isso, então eu vou estar num outro nível em tal período. Ele Exato. consegue criar sonhos, ou seja, ele consegue medir isso. E quando você vê o seu colaborador tendo resultado, significa que o teu negócio está tendo resultado. Exato. Então, eu costumo dizer que a gente não constrói nada sozinho, né? Você precisa de pelo menos 2, 4, 6, 8 mãos para construir algo. Então, quando você vem com essa visão que você vai fazer gestão de pessoas, mostrando para ela que ela tem valor, ela tem pertencimento e que ela vai estar com você dia a dia, que você valoriza ela por aquilo que ela faz, poxa, e dá o direcionamento, o alinhamento, olha, nós vamos para esse caminho, nós vamos passar por por essas estradas, a gente vai passar por esses perrengues, mas isso aqui está tudo traçado, é assim que a gente vai trilhar, e lá no final, o resultado que nós buscamos alcançar é esse resultado, é o para onde. Sim. Na visão de vocês, pela experiência que vocês têm, qual é o principal erro do advogado? Não é o jovem. O jovem ainda tem a oportunidade de começar a ouvir um podcast como esse e começar da forma correta. Mas aquele advogado que já está na jornada, qual é o principal erro dele na gestão? É a parte contábil, a parte de finanças? É difícil encontrar um. 3? Um é difícil. Eu acho que é um conjunto, né? Primeiro, quando a gente olha para o crescimento emergente, então o advogado primeiro ele cresce para depois ele resolver. Então, ele acaba não tendo um alicerce, ele não tem paredes firmes, e aí ele acaba administrando uma série de problemas que ele poderia ter evitado Por falta de planejamento. Isso, falta de planejamento. Então, acho que o número 1 seria planejamento, né? O que você Com diz aí no certeza. plano 2? Bom, além Vamos dar da... 3 Mas o aí. que é planejamento? Bom, planejamento é você primeiro entender para onde eu vou. Quais são as ferramentas que eu preciso? Vamos pegar algo que você precise construir. Quais são as ferramentas que você precisa? Quais são os materiais que você vai precisar? Então, eu vou construir uma casa. O que eu preciso? Além de areia, tijolos, né, e pedras e cimento. Eu preciso de outros insumos, outros materiais. Então, eu preciso ter, primeiramente, tudo à minha disposição, preciso ter clareza daquilo que eu preciso, para que eu construa algo que lá na frente eu vou ter um alicerce firme. E que não é qualquer ventania que vai me derrubar. Então, hoje eu vejo muitos escritórios que vendem os falsos gurus, que a gente diz, né? Nossa. Eles mostram que tem resultados, mas na verdade não tem resultados. Né? E isso atrapalha, isso prejudica a advocacia. Por quê? Falta de clareza. Então, planejamento, para mim, é você entender para onde você vai e como você vai trilhar para atingir esse resultado. Processos e procedimentos. Qual, na opinião de vocês, qual é o grande gargalo nessa operação? Vamos lá, eu acho que... Você se conecta com o escritório hoje. Você começa a atender a parte contábil desse escritório hoje, a parte de parcerias, de ecossistema. Qual é o primeiro ponto que você olha? Tributo. Eu estou me contratando agora. Sim. Eu estou te contratando agora. Você começa a fazer um checklist para que a gente possa fazer uma parceria de trabalho. Qual o primeiro ponto que você vai naquele escritório que você começa a atender? Se você emite nota fiscal de tudo que você recebe, 90% não emitem. E aí não tem como a gente criar um planejamento sem que ele tenha consciência de que ele precisa identificar tudo aquilo que ele recebe, ele tem que identificar o que é receita da pessoa jurídica, o que é receita da pessoa física, e ele traçar ali a margem de lucros. Eu lembro do Caio no Rio de Janeiro, ele fez uma pergunta para a plateia, ele fez assim, alguém sabe aqui qual é a sua margem de lucro? E nós tínhamos o quê? Umas 300 pessoas lá? Né? Que foi no seu evento. Foi Tinha umas no- 300, tinha umas 300 Sim. pessoas. 4 Quatro delas. levantaram a mão. 4.
E só uma sabia diferenciar a margem de lucro por áreas do escritório. Então, isso é carente. Então, quando você vai trazer a solução, não dá para tratar o sintoma. E o que muito se faz é tratar o sintoma. Você precisa tratar a causa. Então, é mais fácil... Levar conhecimento, né? Isso. Eu tenho que olhar para ele e falar, olha, eu estou te trazendo essas informações e com isso você vai tomar melhores decisões. Caio, quando alguém entra na tua mentoria, você sentou com ele a primeira vez, qual é aquele ponto que você vai olhar ali e falar, pô, aqui começa o jogo? Eu vou primeiro entender se ele faz... Eu checo 4 pontos ali primordiais, né? Mistura contas pessoais e pessoa jurídica. Primeiro passo. Sabe sua margem de lucro do escritório? Sabe a margem de lucro das áreas? A maioria não sabe. Tem critério de precificação bem definido? Isso daí a maioria também não tem. De acordo com o olho do cliente, né? Você tem um planejamento que o Marcelo bem mencionou, você sabe suas despesas e receitas recorrentes? A maioria não sabe. A maioria não faz o planejamento do ano seguinte. A gente vai estar aqui prestes a virar o ano. A maioria dos escritórios não estão trabalhando num planejamento para 2026. Tá? O ideal é que esse planejamento já esteja aí na boca de ser encerrado, ou que pelo menos já esteja em andamento, mas que chegue dia 31/12 desse ano, você saiba qual é o planejamento para o ano que vem. O ideal é que você tenha um planejamento aí pelo menos para uns 3 anos seguintes. Planejamentos tem que ter o de curto, médio e idealmente de longo prazo. Então eu checo esses 4 pontos para identificar qual é o primeiro ponto a atacar em relação à gestão financeira. E de equipes eu tento entender qual a realidade da demanda do escritório, quantas pessoas tem ali, o que cada um faz, quais os cargos envolvidos, qual é o caminho que você quer seguir com o seu escritório. Porque isso influencia muito na definição da equipe. Se você precisa contratar um estagiário, um advogado júnior, um pleno, um sênior. Poderia falar que esses são os maiores gargalos hoje, na sua opinião, nos escritórios? Na minha opinião, sim. Na verdade, sim, gestão como um todo, de equipes e financeiras, são os maiores gargalos hoje, na minha opinião, nos escritórios. E o ponto da precificação. Porque agora nós vamos entrar numa estaca zero, que é a reforma tributária. Não dá para aprofundar isso, mas... Às vezes ele está trabalhando, ele pensa que ele está tendo lucro, ele está pagando para trabalhar, né? Uhum. Agora, eu acho que o advogado vai ter que aprender a reprecificar, porque ele vai ter um impacto na carga tributária. Sim. E aí, quem vai assumir esse imposto? Quem vai assumir esse custo? Nós sabemos que, tradicionalmente, o imposto é transferido para o consumidor final. Normalmente, o nosso cliente. Mas como que fica aqueles que têm êxito? A reforma vai mudar muita coisa aí para a advocacia. A gente caminhando para o final aqui, né? Os advogados precisam se preocupar, de fato, com a reforma tributária? E qual vai ser o impacto da reforma tributária na advocacia? Com certeza. Hoje as sociedades de advocacia, a grande maioria, né? Tem que olhar, obviamente, a legislação de cada município. Por exemplo, recolhe o ISS uniprofissional se ele está fora do Simples Nacional. Se você recolhe o ISS uniprofissional, vamos pegar uma sociedade que seja estabelecida ou no Rio ou em São Paulo, que o valor é muito próximo. Seria ali R$200 mais ou menos por profissional habilitado. Ou se for recolher ISS puro, seria até 5% de alíquota. Na realidade, reforma tributária, que a gente vai ter aí saída de cena de alguns tributos, né? PIS, COFINS vira CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços. O ICMS, que é o imposto estadual que as sociedades de advocacia não pagam hoje em dia, junto com o ISS, que é o imposto sobre serviços, que é o que a advocacia paga, viram o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços, e tem também a questão do IPI, que parte some, parte vira o imposto seletivo. Mas pegando aqui nesse IBS, o que a gente tem, que uma alíquota máxima de ISS, que é de 5% hoje, estima-se que ela vai passar para 18%. Então, só nesse IBS aí você pode ter um ganho de 13%. Tudo bem, a advocacia conseguiu uma previsão específica na reforma tributária de redução de alíquota aí de 30%. Então, não vai ser exatamente essa alíquota de 18%, mas isso vai gerar um aumento de carga. Então, é fundamental que a advocacia entenda que vai mudar a dinâmica de precificação, como o Marcelo já mencionou, e mais, você vai precisar revisitar o seu negócio como um todo. Hoje é muito comum, principalmente os escritórios aí que faturam menos de 1,4 milhões por ano, de adotarem um Simples Nacional. Né? O Simples tem limite até 4.800, mas muitas vezes acima desse valor já começa a fazer sentido você pensar em migrar de regime para um lucro presumido. Mas pensando em quem está no lucro, está no Simples Nacional,
Se o seu tomador de serviço, se o seu cliente é pessoa jurídica, na realidade de reforma tributária, a gente vai ter o que a gente chama de crédito amplo. O que é isso? Hoje em dia tem muita discussão o que dá crédito num regime não cumulativo de PIS e COFINS, por exemplo, mas na realidade da reforma tributária, a lógica vai ser você aproveitar crédito sobre praticamente tudo, tirando folha de pagamento e bens de uso pessoal, que estão delimitados em lei, você vai poder aproveitar crédito, inclusive do serviço de advocacia que você tomar. Então, uma empresa que esteja no lucro presumido ou no lucro real, ela pagando um escritório de advocacia, ela vai poder aproveitar crédito sobre isso. Se o escritório estiver no Simples Nacional, ele só vai dar um percentual muito baixo de crédito, que é justamente o percentual que ele vai pagar dentro do Simples Nacional de IBS e CBS. Isso vai ser muito pequeno para a empresa. Então, como fica a competitividade? Como fica a competitividade? Porque a empresa naturalmente vai preferir contratar o escritório que recolha IBS e CBS no regime normal. E aí, os escritórios, principalmente aqueles que prestam serviço para pessoas jurídicas, vão precisar voltar para a prancheta e identificar, vale a pena continuar no Simples Nacional? Mais ainda, vale a pena continuar no Simples Nacional e aderir à possibilidade que a lei outorgou de recolher o IBS e CBS por fora, pelo regime normal? Ou vale a pena logo migrar para o lucro presumido? Vai ter que voltar para a prancheta para entender, fazer conta, não tem jeito, entender o que também te daria crédito, qual o seu público, né? Quem são os seus fornecedores, né? Exato. De quem você toma serviço. Isso vai ser... A gente vai voltar a estaca zero, né? A gente vai voltar a estaca zero. Marcelo, na sua visão, qual é o grande impacto aí da reforma tributária na advocacia? A reprecificação. No meu ponto de vista, vai se criar um novo modelo de negócios. Eu preciso me posicionar. Eu tenho conversado com muitos advogados que atuam, por exemplo, para a pessoa física. Vamos pegar um exemplo do previdenciarista. Ele atua para aquelas pessoas que precisam de benefícios, né, previdenciários, normalmente são mais idosos, e eles não geram crédito. E quando ele cobra isso, a prática do mercado é 30%. E, normalmente, ele cobra ali o que ele chama de implementação. Então, se ele vai ter um impacto na tributação, ele vai ter que aumentar essa parcela. Ao invés de ele cobrar 3 meses de implementação, ele vai ter que cobrar 4, 5, 6. E a OAB precisa ter um papel importante nisso, porque a gente vai ficar vinculado, né? Esses escritórios vão ficar vinculados a cobrar apenas 30%, porque existe uma tabela. Sim. Então, eu penso ali que o reprecificar e você olhar... Olha, peraí, vamos fazer aqui um adendo. Eu estou falando de reprecificar, levando em consideração que o advogado já saiba precificar. Que a maioria não sabe, né? Que há um grande detalhe. Que a maioria precifica para o olho... Sim. Joga a cara do cliente, alto, né? Joga a moeda pro alto e vai. Então, não só não precificar, mas também na hora que ele tem que cobrar da forma correta, não tem segurança para cobrar. Não cobra e nem sabe se está cobrando, porque se ele não sabe quanto ele paga, ele não sabe. E quando eu faço essa pergunta para o advogado, vem cá, me diga uma coisa, quanto você ganha? Ele diz assim, eu não sei. Eu sei, eu tenho uma média porque eu pago tanto de despesa. Então, por conta disso, ele chega numa continha matemática dele, que é aquela continha de padaria. Mas a pergunta é, quando você vai sentar com o cliente, o primeiro passo é você aprender a precificar. Sim. E agora, com a reforma tributária, a gente vai ter que aprender a reprecificar. Vai ter um novo formato. E tem um ponto que muita gente não está dando devida atenção no direito, que é, na verdade, 2 pontos. Primeiro, nos seus contratos de longo prazo. Se você tem um contrato de consultoria de longo prazo com o cliente, você precisa visitar como está a sua cláusula tributária, se existe, que a maioria não existe. Tá? Sim. A gente sabe que a maioria dos contratos de advocacia não possuem, com o cliente, não possuem cláusula tributária. Então, se não possui, inclua uma cláusula tributária já prevendo a possibilidade de, às vezes, rever o preço, levando em consideração o impacto da reforma tributária. E aqui eu faço um outro alerta. Tem muita gente que acha, então vou colocar lá uma cláusula de change law, que é de mudança legislativa. Só que a lei da reforma tributária ela já foi aprovada no início do ano. A lei do 204, lei complementar 214, está desde janeiro aprovada, então ela já não é uma lei nova, ela já existe. Então, por isso a importância da cláusula ter essa maldade, vamos dizer assim, Sim. de falar de os impactos da implementação da reforma tributária. Você não pode simplesmente falar de mudança legislativa, porque a mudança já ocorreu. E você também, enquanto advogado, saber orientar isso ao seu cliente. Porque o seu cliente vai precisar revisitar os contratos dele. Muitas vezes você pega, às vezes, um advogado que trabalha com contratos, por exemplo, que ele não está com esse olhar para a reforma.
A reforma tributária, eu costumo bater muito nessa tecla em sala de aula, com os clientes. Ela não é uma reforma que impacta só o direito tributário. Não é uma reforma que impacta só o setor fiscal das empresas. Ela impacta toda a operação. Porque ela muda, da mesma forma que o advogado precisa reprecificar, aprender a precificar de uma nova forma, isso vale para as empresas também. Sim. Todo mundo vai ter que fazer isso. Então, hoje, a reforma tributária muda, inclusive, a forma de tributação que ocorre no Brasil. Hoje, com a reforma tributária, por exemplo, a tributação vai ser toda focada no destino. Então, muitas empresas vão precisar visitar o negócio para ver se faz sentido o modelo de operação dela. E o advogado tem que estar preparado, independente da área de atuação, se ele trabalha com a empresa, ele tem que estar preparado para orientar sobre isso. Ele tem que estar preparado para buscar um parceiro que, pelo menos, auxilie ele nessa orientação. Então, esse é um momento que todo escritório que trabalhe, todo advogado que trabalhe com pessoa jurídica, principalmente, que ele busque um parceiro de confiança que possa auxiliar ele nessa implementação da reforma tributária dentro das empresas. Porque é uma reforma que atinge as operações, não apenas o lado fiscal das empresas. Eu te falei que isso aqui seria uma aula. Uma aula técnica, né? Eu já anotei um monte de coisa aqui, eu já tô ligando pro meu contador, Marcelo Gomide, se você conhece. Vou mexer nesses negócios aí, cara, entendeu? Muda muita coisa. Isso tá Eu só sei que eu perdi algum dinheiro de imposto aqui nesse trem aqui, né? Não perdeu porque você tá comigo. Não perdeu, não. Mas tem um ponto que também é muito relevante, e eu tenho alertado isso nas redes sociais, é que cada escritório, ele tem uma forma de gestão. Sim. Então, eu não posso tratar o escritório do Cris como meu cliente igual o escritório do Caio, que é meu futuro cliente. Percebe-se? É um pitch. É um pitch. É isso, né? Então, a gente já tem que fazer assim, isso de tributarista para tributarista. Né? Tanta gente mesmo. Então, já vai fazer já o pitch ali. Mas, por quê? Porque aliás, cada um tem uma gestão. Né, já aproveitar o embalo, né? Você que está nos acompanhando aí, está ouvindo esse podcast, já que o Marcelo falou em redes sociais, reza a lenda que se não seguir o Marcelo e o Caio e o 10X, a internet vai entupir. E vou mais longe. Seguir o Instagram do Advogado 10X, do Pod 10X, do Marcelo Gomide e do Caio. E eu vou mais longe, né? Se não contratar o Marcelo Gomide como contador, a reforma tributária vai chegar pesada aí, né? Vai chegar. Qual o teu... Só pra gente deixar registrado aqui, qual é o teu Insta, Marcelo? @Marcelo Gomide. @Marcelo Gomide. Vamos lá. Então, quando nós olhamos para cada escritório, eu preciso tratar ele de forma personalizada. E o que eu tenho orientado aos meus clientes é simular. Janeiro de 2026 está aí. Então, ele vai tratar da realidade. Como seria janeiro de 2027 se estivesse acontecendo aquela realidade? E ali eu vou começar a fazer os comparativos. Para chegar em outubro de 2026, eu poder orientar o meu cliente por conta de dados. E aí está algo importante. As decisões têm que ser tomadas baseadas em dados. Claro. Então, a partir do momento que eu tenho os dados, eu consigo falar, não, eu vou para o regime do lucro real. Eu vou para o regime do lucro presumido. Eu vou me manter no Simples Nacional. Eu vou optar pelo formato híbrido. Então, tudo isso que a gente está falando pode ser grego, mas é o papel do contador, é o papel do advogado tributarista te dar direcionamento. Então, você que nos assiste, se você tem essa dúvida, procure um profissional de contabilidade especializado e procure por sinal, também... um profissional de contabilidade especializado que se chama Marcelo Gomide. Isso, da Contadores Advogados. Eu tenho que aproveitar para fazer o pitch para você aqui, pô. E um profissional do direito, um advogado tributarista. Temos o Dr. Que se chama Dr. Caio. E isso também tem o Dr. Marcelo. E aí a gente vai juntos aí, cara. Isso. Deixa eu só pegar um gancho aqui para explicar, porque eu vejo também muitas vezes os advogados e até empresários falando, mas a gente vê na mídia que a reforma tem uma transição longa, que é só em 2033 que vai ser implementada efetivamente. A transição é longa, sim. Mas essa informação que o Marcelo trouxe, usar os dados para que em janeiro de 2027 esteja rodando, é muito relevante porque CBS, que ela substitui o PIS, COFINS, como eu mencionei, ela vai passar a viger integralmente já em janeiro de 27. Ano que vem, 2026, a gente tem um período de alíquota testes, né, tanto da CBS quanto do IBS, que não vai impactar o caixa efetivamente das empresas, para aquelas empresas que estiverem regulares, né? Porque ano que vem já tem alteração de obrigação acessória. Então, é outro ponto aí que é importante ficar atento, que os advogados estejam atentos também para orientar os clientes,
Para a advocacia, como prestador de serviço, no geral, já mais de 80% dos municípios aderiram já à nota fiscal eletrônica padrão nacional. Então, a gente não vai ter tanto impacto na advocacia de obrigação acessória nesse primeiro momento. Mas é importante que já tenha isso em mente, da necessidade de você fazer esses cálculos para ter esses dados, porque em janeiro de 27 a CBS entra integralmente. Mas se for no Rio... O negócio lá é complicado. E assim, é importante também ter em mente que de você ter um contador de confiança nesse período, porque você vai ficar com 2 regimes de tributação distintos correndo até a implementação total da reforma em 2033. Ou seja, do início do ano que vem, de 2026 até final de 32... Resumindo... Eu vou pôr dinheiro no bolso do advogado resumindo, e, pô, vou usar para ganhar. É o Natal, pô. Resumindo Natal tudo isso, o Brasil não é para amador. Não mesmo. Definitivamente, assim, o Brasil não é para amador de jeito maneira. E tirando que pode mudar ainda coisa até a efetiva implementação da reforma no Brasil, tributária. até o que já aconteceu pode não ter acontecido. Tem uma frase célebre aí que eu não vou mencionar o autor, mas que no Brasil até o passado é incerto. É isso. Mas assim, não é minha, é uma frase famosa, mas que no Brasil até o passado é incerto. É isso. E especificamente quando a gente trata de regras tributárias, né, a gente sabe que a gente vive um verdadeiro carnaval tributário, né? Muito que bom. também outra expressão de um grande doutrinador. Te falei que seria uma aula, acho que foi o podcast mais técnico aqui, né? O Anderson ali, já sei, você olha pra cabeça dele e tá tudo cheio de fumacinha assim, né? Aquela pensativo, né? Marcelo, para terminar, de tudo que a gente falou, se você pudesse dar um único conselho ao colega advogado que está nos ouvindo agora. Um único conselho e indicar um livro. Um livro. Bom, o conselho, algo que tem me chamado bastante atenção aqui é como garantir que o que vai matar a sua advocacia nasça dentro dela. E aí você precisa aprender rápido, agir rápido. E se for necessário, errar rápido. Né? Livros eu Essa nós aprendemos em Harvard, né? Isso aprendemos em Harvard. Isso me chamou muita atenção, porque quando a gente olha para o nosso negócio, poxa, o que vai matar a minha advocacia? Essa advocacia tradicional não existe mais. Então a gente precisa estar atento. E livros, bom, tem tantos livros que eu leio, mas falando aqui de gestão, tem um livro que chama-se O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. E ele fala sobre processos, procedimentos. E então ele consegue olhar a empresa como se fosse um drone. Então ele consegue estabelecer para você quais são os pontos sensíveis que você deve tratar. Então, o mito do empreendedor. Caio, se você pudesse dar um conselho, aliás, repete o teu Instagram, Marcelo. @Marcelo Gomide. @Marcelo Gomide. Se não seguir o fiscal da Receita Federal, vai no seu escritório, hein? Né? Vai que vai, né? Se Vou for chamar o pai da Renata lá. se o fiscal for lá e você for cliente do Marcelo Gomide, não vai ter problema nenhum. Não. Tá blindado. Tá blindado. Eu diria assim, eu vou além, não vou dar um só não, vou dar 2 conceitos, né? 2 conselhos. O primeiro, cuidado com a sua mentalidade. É muito comum no nosso meio jurídico ouvir aquele mantra, sempre deu certo assim. É mais ou menos até que o Marcelo mencionou. A velha advocacia não existe mais. O que dava certo há 10 anos não está dando mais certo agora. Então, prepare-se para o novo. Prepare-se para a nova realidade que a advocacia está vivendo. O mundo está vivendo uma nova realidade. Então, cuidado com essa mentalidade retrógrada, atrasada, que é muito comum no advogado. É muito comum a gente viver lá num passado que já está distante, repetindo erros que... mas dava certo mesmo com esses erros. É uma outra realidade. E outro conselho que eu dou, se de tudo aqui que a gente falou sobre gestão financeira e gestão de equipes, você se identificou ali como errando os pontos que a gente chamou a atenção, cuidado. É o momento de olhar, colocar na prancheta o que precisa ser ajustado, buscar o apoio de profissionais que podem te auxiliar, seja um contador de confiança, seja um mentor, seja um assessor, mas busque apoio de profissionais que vão poder te fazer passar essa barreira, ultrapassar essa barreira para crescer com saúde e segurança, porque crescimento tem que ser sustentável e o que não pode ser medido não pode ser gerido. Então, são esses os conselhos que eu daria. E qual livro você indica? Né, no @Caios Henriques, que é o meu Instagram. Caios Henriques? Isso, que eu sempre lá dou dicas, tanto de direito quanto de gestão, enfim. Sigam que tem bastante conteúdo por lá. Esses dois dominam essa parada, viu? Caio, para terminar, indica um livro aí. Cara, eu sou péssimo para guardar nome de livro, porque você me pegou de surpresa na pergunta. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui com que vem o nome na cabeça. De tantos livros que a gente leu? Pois é, mas eu faço uma confusão com os nomes.
Bom que nós ajudamos. Fala um livro sobre um tema que eu vou achar a aqui. gente acha Não que... tem um que eu não lembro, é aquele livro, é um livro preto difícil de achar, das leis do marketing. Como que chama As aquele 22 leis, 22 leis imutáveis do do marketing. Esse livro É um clássico. É um clássico e eu acho que é muito importante, eu entendo que é muito importante que todo 22 leis advocacia imutáveis do precisa marketing. disso. Marketing, A é. advocacia precisa Que disso. é, braço. e é um tema que normalmente o advogado torce um pouco o nariz, marketing, né? Marketing jurídico, que é algo que o professor Cristiano sempre fala, trata tão bem, inclusive, que é a necessidade de a gente estar aí. Agora eu acho que nem tanto, né? Porque agora, se ele não entrar no marketing... Mas ele muita fica gente pra ainda está trás, presa né? na mentalidade do Sim, passado. Eu sim, não fazia, não preciso fazer. Bom, essa foi uma grande aula, 1 hora aí de aula contábil, tributária, muito conteúdo. Se você não segue o Dr. Marcelo Gomide, se você não segue o Dr. Caios Henrique, siga também o Instagram do 10X, o Instagram do Pod 10X, para que você sempre siga aqui o nosso canal do YouTube, ativa o lembrete, para que sempre tiver conteúdo novo você seja avisado. Certo, doutores? Certíssimo. Um grande abraço. Obrigado, tamo junto. Grande abraço, foi um prazer. Te vejo no próximo Pod 10X.